Tudo bem com vocês? Hoje nós faremos uma super aula. Nós vamos tratar de um tema bem interessante. O tema da aula de hoje nós vamos fazer uma montagem em 3 passos. Mas vai ser uma montagem em um sentido um pouco diferente. Eu vou mostrar para vocês hoje como uma pessoa que não sabe nada de Photoshop, um completo iniciante, pode realmente fazer uma montagem em 3 passos. Será que isso é possível? E eu queria te perguntar se você já teve alguma dificuldade com o Photoshop. Já tentou entender o Photoshop e não conseguiu, ou de repente já fez algum curso de Photoshop, ou de repente assistiu alguns vídeos de Photoshop e mesmo assim você encontra uma dificuldade. Ou então talvez você não saiba nada de Photoshop e queira conhecer, queira dar os primeiros passos. Então o meu objetivo aqui nesse vídeo de hoje é te levar do zero do Photoshop, do completo zero, a você ser habilitado a criar uma montagem bem legal. E nós vamos fazer aqui passo a passo, você vai ver como isso é possível. Isso é possível graças a uma nova metodologia, uma nova forma de aprender o Photoshop que eu desenvolvi nos últimos tempos, mas que eu demorei anos para aprender. E eu vou demonstrar para você como que é que isso funciona. Olha que legal essa tela aqui. Imagina que o Photoshop, ele está representado aqui nesse quadro, com um monte de quadradinhos, né? E esses quadradinhos são todas as funções, as ferramentas do Photoshop. Você provavelmente já deve ter ouvido falar que o Photoshop não é uma ferramenta simples, que ele é muito complexa, ou de repente você já tentou aprender e você se deparou com tanta coisa e achou aquilo muito confuso. E realmente pode parecer um pouco confuso à primeira vista, porque normalmente a maioria das metodologias tradicionais, as pessoas que vão te ensinar a aprender Photoshop, elas vão te ensinar assim. Vamos supor que esse quadrado todo seja todo o Photoshop. E o ensinamento que eles vão ensinando assim, ó. Eu vou ensinar essa parte do Photoshop, eu vou ensinar essa parte do Photoshop, essa parte, e assim por diante. Pedacinho por pedacinho. Ou às vezes alguns pedacinhos assim, avulso, sabe? E isso vai tornando uma ferramenta cada vez mais confusa e você de repente não sabe mais aonde você está no programa, ou então o que fazer agora, ou de repente você aprendeu uma coisa, mas não sabe fazer outra. E essa metodologia que eu desenvolvi, ela não vai te ensinar alguma técnica ou algum detalhe do Photoshop, mas ela vai te ensinar a lógica, como o Photoshop funciona, como ele aborda as imagens, e é como se você entendesse esses eixos, ó, essas 2 flechas aqui, e você entendesse essa outra flecha aqui. Então, tanto faz, todo o quadro, você vai ter a compreensão dele, é só você explorar, porque você já entendeu os fundamentos. O Oswaldo está perguntando se consegue fazer no CS6. Consegue sim, Oswaldo. Isso é bem legal, porque isso que eu estou falando para você, que essa metodologia de como você utilizar o Photoshop, ela não serve para uma versão. Entende? A versão que eu tenho instalado no meu computador aqui é uma das mais atuais, é uma versão desse ano do Photoshop, mas ela funciona para qualquer versão, porque o Photoshop ele tem uma construção lógica desde o começo, desde das primeiras versões do Photoshop, ele segue o mesmo estilo, ele tem a mesma base, digamos assim. Para explicar um pouco melhor para vocês, eu vou contar um pouco da minha história, como que eu aprendi Photoshop. Eu já contei em alguns vídeos, se você já viu outros vídeos aqui, talvez você já tenha conhecido um pouquinho da minha história, mas eu tive o meu primeiro contato com a imagem digital e com manipulação de imagens quando eu tinha 12 anos. Era uma criança, digamos assim, né? E foi através da minha mãe, que ela queria que fizesse, no começo era um pouco, digamos assim, um favor para uma pessoa, mas depois aquilo foi se tornando um trabalho e eu fazia algumas criações. E aos poucos nós tivemos uma empresa familiar que criava convites e lembranças personalizados para os clientes. E todas essas personalizações, ou pelo menos a maioria delas, eram com foto. E aí fui eu aprendendo e desenvolvendo o Photoshop. Claro que naquela época, né, o acesso à informação ele era um pouco diferente, porque não tinha o YouTube ainda. Mas eu lembro que o primeiro cliente que eu fotografei e recortei aquela imagem, eu tinha mais ou menos uns 12 anos, e eu tirei o cliente daquele fundo que era a cortina que tinha lá em casa na época e coloquei eles numa praia. É claro que a montagem não ficou nem um pouco legal, né? Ela ficou, olhando pelos olhos de hoje, seria uma montagem de baixa qualidade.
Mas eu sempre quis e fui buscando aprender, conhecer cada vez mais. Mas mesmo naquela época, eu encontrava algumas informações do Photoshop, mas assim como hoje, por mais que hoje você tenha muito mais acesso, você tem o YouTube, você tem os grupos do Facebook, você tem muito acesso. Só que no fim das contas, o conhecimento são só técnicas. Você aprende uma técnica do Photoshop disso, uma técnica do Photoshop disso, uma técnica daquilo, e assim por diante. Você vai colecionando técnicas. E o que foge daquela técnica acaba sendo um pouco desconhecido. Você não sabe bem como resolver, né? E comigo era assim, eu era completamente assim. Eu conhecia várias técnicas e eu me esforçava em aprender, então eu aprendia várias técnicas, mas o que fugia um pouco se tornava um pouco complicado, né? E no começo a gente atendia cliente assim, o cliente sentava do meu lado aqui na mesa, eu olhando para o computador e o cliente falando, eu queria fazer assim, assim, assado. Se era uma coisa que eu sabia, que eu dominava, que eu já tinha conhecido aquela técnica, beleza, eu fazia, o cliente falava, nossa, ele é tão pequeno, ele é tão novo e já sabe fazer isso, né? Agora, se ele pedia uma coisa que eu não sabia, ficava aquele constrangimento total. Daí você fica naquela tela do Photoshop assim, clareando, escurecendo a imagem, indo para lá e para cá, arrastando para a esquerda, para a direita e não sai do lugar. Você simplesmente não sabe o que fazer. E comigo isso foi por muito tempo, mas mesmo assim, buscando aprender. E assim, o problema é que isso acontece, eu cheguei a fazer cursos, né? Só que mesmo fazendo um curso de Photoshop, eu lembro muito bem do curso que eu fazia, o curso era... Primeiro que eu chegava lá no curso, a maioria das informações lá eu já conhecia. E no fim das contas, mesmo que era novidade, era só mais uma técnica. E no fim das contas, eu estava penando para entender a essência, a lógica do Photoshop. E naquela época, a versão do Photoshop era bem mais antiga, não era a CS6, era o Photoshop 6. Então, é bem antes da CS6, né? E eu não entendia a lógica do Photoshop, né? Mas um fato muito curioso é que em um determinado momento eu conheci um rapaz e ele via que eu estava batendo muito a cabeça para aprender uma técnica específica. Daí ele falou, olha, vou te contar como que você faz isso. Você faz assim, assim, assado, e ele me explicou. E eu percebi que aquilo que ele me ensinou era uma coisa assim sensacional, uma coisa única que eu nunca tinha visto. Uma coisa que eu levava horas para fazer, que era recortar uma foto de uma pessoa, e principalmente quando tinha um cabelo esvoaçando, alguma coisa assim, para trocar o fundo, eu levava muito tempo para fazer, ele fazia de uma forma muito rápida, muito simples. E não era nenhuma das ferramentas que ele usava dentro do Photoshop, não era nenhuma ferramenta desconhecida para mim. Eu conhecia todas aquelas atalhos, eu conhecia todas aquelas ferramentas, só que eu não tinha conectado elas da maneira correta. Ou seja, todo o conhecimento que eu tinha, ele era muito disperso. Eu conhecia alguma coisa ali, alguma coisa aqui, mas eu não sabia que tudo aquilo era conectado. E ao longo do tempo eu fui percebendo que então as coisas realmente tinham uma conexão maior. Uma ferramenta tinha maior conexão com a outra, um setor do Photoshop tinha mais conexão com o outro. E à medida que eu fui compreendendo isso, eu comecei a mudar totalmente o nível do meu trabalho. Então, além de eu penar muito no começo, mesmo depois de ter aprendido os primeiros passos, eu não conseguia dar um segundo, terceiro passo. Porque era só técnica, e eu estava, de repente, acumulando um monte de informação na minha cabeça e que não era capaz de progredir muito. Progredia sempre muito pouco e daqui a pouco você já esquece outra técnica. Afinal de contas, essas técnicas do Photoshop, elas estão constantemente mudando. O Photoshop lança versões novas, ele lançou depois a versão CS, CS1, CS6, agora lançou a versão CC e assim por diante, e essas técnicas vão mudando constantemente, mas a lógica do Photoshop permanece a mesma. E ao longo do tempo eu percebi que existe uma lógica e eu consegui conectar, identificar ela e para poder transmitir e mostrar para as pessoas como isso pode facilitar o entendimento. No fim das contas, você não precisa aprender muita coisa para conhecer o Photoshop e para ter um domínio da ferramenta. Você só precisa conhecer as coisas certas, ou seja, os fundamentos. E foi assim, depois de bater muita cabeça, mas com 18 anos de experiência no Photoshop, já há um bom tempo, eu exercito bastante esses fundamentos, esses eixos principais, e isso me dá uma liberdade de criação muito maior. Então, mesmo que eu já usava o Photoshop, ele ainda era uma ferramenta complicada. Mas, entendendo esses fundamentos, ele deixou de ser uma ferramenta complicada. E eu domino o Photoshop, ou seja, não é ele que me domina. Eu não entro no Photoshop e não fico confuso. Pelo contrário,
Eu posso criar qualquer coisa. Se alguém me pergunta hoje, Lucas, dá para fazer isso no Photoshop? Não importa o que ela vai perguntar para mim, eu já sei que dá. Porque no Photoshop dá para fazer praticamente tudo. O Photoshop é uma ferramenta praticamente infinita. Você só precisa saber conectar essas coisas. Então, para concluir a minha história, assim, para fazer um resumido, assim como você, eu só queria aprender Photoshop. No meu caso, eu tinha um propósito, eu tinha um caminho, eu tinha alguns desafios e alguns constrangimentos também de querer fazer alguma coisa que o cliente pedia e não conseguia e assim por diante, mas com essa técnica eu consegui vencer isso. E eu queria mostrar essa técnica para vocês hoje. Vamos colocar a mão na massa. Eu vou mostrar para vocês, de forma resumida, 3 passos, ou melhor, 3 fundamentos do Photoshop que você vai unir e transformar a sua visão. Eu quero que a partir de agora você possa olhar para o Photoshop com outros olhos. Se você estiver assistindo essa live numa janela pequenininha, então aumenta aí na tua tela do computador, do celular, para você poder ver com também um pouquinho mais detalhe aqui a tela do Photoshop. Então eu tenho aqui essa imagem do carro e nós vamos fazer aqui uma pequena montagem, tá certo? E eu queria mostrar para vocês como que funciona a metodologia tradicional. Em qualquer lugar que você vai, que você quer aprender Photoshop, você pode acessar um lugar, um curso tradicional, um curso conhecido, talvez até renomado, e acredite, eu já dei aula em escolas que eram renomadas, que tinham certificações, escolas de nome. E adivinha qual é a metodologia que tem lá? Essa mesma, essa metodologia tradicional, que eles vão te ensinar algumas técnicas, algumas ferramentas do Photoshop de forma bem isolada. E funciona mais ou menos assim. Você chega lá e vamos lá, vamos fazer uma montagem com esse carro. Eu peguei algumas imagens aqui, deixa eu mostrar para vocês. Olha só, peguei essa imagem desse carro e essa estrada. Então a ideia aqui, nós vamos fazer essa composição. Vamos colocar esse carro aqui nessa estrada. A primeira coisa que eles chegam, para fazer uma montagem, você precisa recortar a imagem. E eles vão falar isso. E eles perguntam, tá, e como que eu recorto a imagem? Você vai usar a Pen Tool para recortar a imagem. É? A Pen Tool é uma ferramenta para recortar a imagem. Então, daí eles vão te dar uma aula sobre como você vai recortar a imagem com a Pen Tool. E acredite, como alguém que trabalha com Photoshop há 18 anos, a maioria das pessoas esbarra nessa bendita Pen Tool. Por quê? Porque para a maioria das pessoas que tem pouco contato com o programa, a Pen Tool é uma ferramenta complexa. Mas é essa ferramenta aqui, a gente abre ela e ela realmente pode ser utilizada para fazer seleções e recortes. E daí você vai lá recortar com a Pen Tool. Primeiro que é um processo demorado. Eu já recortei tanta foto com a Pen Tool e eu lembro que eu ia recortar a foto e o cliente aqui na minha cola e eu ficava assim, às vezes 30, 40 minutos para recortar uma foto de uma criança para fazer um convite personalizado, por exemplo. E o cliente ficava olhando eu fazer aquilo lá como um processo assim, quase sem fim, né? Então, a Pen Tool é assim. Primeiro que a maioria das pessoas não tem, logo no começo, a familiaridade com a Pen Tool, se bate bastante, vai apertar, clica errado, não consegue voltar todos esses pontinhos, esses nós aqui da Pen Tool. É claro que quem já domina, ela é uma ferramenta excelente, né? Mas a gente não está falando aqui de pessoas que já dominam o Photoshop, né? Então aqui, eu fiz um recorte rápido com a Pen Tool. O problema da Pen Tool é que você não pode fazer um recorte rápido. Porque olha só, se eu fiz um contorno rápido, olha como que ele fica. Ele ficou aqui todo errado. Se eu quiser tirar esse carro aqui do fundo, olha o contorno que tem aqui nessa imagem. Vai pegar um pedaço do fundo, da parede, vai pegar um pedaço de cada coisa, vai comer um pedaço do carro, a lanterna já ficou de fora. Por quê? Porque com a Pen Tool você não pode fazer um recorte rápido. Só que na metodologia tradicional eles ensinam que recorte é feito com a Pen Tool. E que você até tem outras ferramentas de seleção, mas elas não vão fazer o recorte. Então aqui, o primeiro conceito que você precisa entender dessa metodologia que eu desenvolvi ao longo do tempo é que o Photoshop ele passa por 3 eixos. Esses 3 eixos sustentam todo o trabalho do Photoshop. E você pode intercalar e acessar esses eixos através de várias ferramentas. Você não precisa fazer um recorte com a Pen Tool. É claro que você pode se você quiser. Mas talvez você pegar uma ferramenta simples de seleção de objeto, por exemplo. Eu pego essa ferramenta aqui e
vou fazer uma seleção no carro aqui. E pronto, a seleção ela está feita, ela está pronta. Primeiro que a gente vai se aproximar aqui e perceber que a seleção ficou muito mais perfeita do que a Pentool. E ela ficou, além de ficar muito mais perfeita, ela foi muito mais rápida, né? Olha só. Essa ferramenta aqui já fez uma seleção praticamente perfeita. E nós podemos, os pequenos defeitos aqui que apareceram, nós podemos retocar utilizando outras ferramentas de seleção, ainda mais simples do que essa. Por exemplo, o laço. Eu vou pegar a ferramenta do laço aqui e vou adicionar à seleção esse pedaço da lanterna que ficou de fora. Legal? Então aqui eu não vou me deter muito tempo recortando o carro aqui, mas eu só quero demonstrar para você que você pode intercalar várias ferramentas para criar uma seleção. E que uma seleção pode ser criada não só com ferramentas de seleção, mas também com ferramentas de pintura e assim por diante. Você pode intercalar ferramentas que não têm um propósito inicial, mas para fazer outros propósitos. E agora eu vou aqui para uma imagem já com o meu carro já recortado, vamos lá. Olha só, aqui eu já joguei o carro na outra tela, ele já está recortado, ele foi recortado aqui com aquela ferramenta de seleção rápida. Ah, mas e a sombra? Uma boa montagem, você precisa recortar não somente o objeto, você precisa recortar a sombra também. E daí, essa sombra, você consegue recortar com a Pentool? Se você já teve algum contato com o Photoshop, você sabe que não é possível fazer esse recorte aqui da sombra com a Pentool. É preciso utilizar outras técnicas de seleção. Legal? Então, aqui foi utilizado outras técnicas e o mais interessante, no Photoshop, em algum determinado momento da metodologia tradicional, eles vão te ensinar, olha, você precisa colocar uma camada ali, uma camada aqui, e eles nunca deixam muito claro. Alguns comentam assim, as camadas são o assunto principal do Photoshop. E eu digo, elas não são o assunto principal, elas são um dos eixos. E sabendo intercalar as seleções, os recortes e as camadas, olha só o que eu fiz aqui. Eu coloquei o carro em uma camada e a sombra eu coloquei em outra camada. Olha que legal. Esse detalhe de colocar o objeto numa camada e a sombra em outra camada é um dos princípios que aquele rapaz há muitos anos me ensinou. Eu nunca tinha parado para pensar, mesmo depois de anos aprendendo Photoshop, que as seleções, os recortes, você poderia intercalar com as camadas e utilizar as camadas de forma a unir tudo isso. Isso facilita muito o seu trabalho. Para agilizar aqui a nossa montagem, eu vou pegar agora esse fundo aqui, eu já tenho ele recortado e eu coloquei ele aqui. Olha só que legal. Então agora eu já tenho o carro e o fundo. Perceba, aqui foi utilizado quase nada de técnica de Photoshop. No fim das contas, quando alguém vem com uma metodologia para te ensinar Photoshop, olha, você tem que aprender tal técnica, tal técnica, tal técnica. Para fazer essa montagem que eu cheguei até agora, eu utilizei quase nada de técnica. Eu utilizei uma ferramenta de seleção ou duas no máximo e utilizei algumas camadas e só. É uma coisa que está muito simples aqui. E olha só o resultado. Mas o que faz a diferença? Você recortar a sombra separado, por exemplo. Olha só, sem a sombra, como é que ficaria essa montagem? Já ficaria uma coisa engraçada, né? Esse carro aqui ia estar flutuando. Só de colocar a sombra com uma outra camada, você já dá uma outra vida para o Photoshop. Uma outra vida para a montagem, né? Outro detalhe que a gente pode fazer também é usar modos de mesclagem. Esses modos de mesclagem, a maioria dos cursos ensina eles. E os cursos tradicionais, eles chegam aqui nesse modo de mesclagem e falam, olha só, as camadas têm modos de mesclagem, você pode usar eles para intercalar uma camada com a outra. E não colocam para você na prática como funciona. E aqui, você sabendo o modo de mesclagem correto, ó, a sombra fica com o encaixe perfeito. Eu vou colocar aqui também o nosso fundo, que é uma outra foto aqui também, mas só para a gente já dar seguimento com a nossa montagem aqui. Legal? E assim por diante. Por exemplo, você sabia que essa imagem poderia contribuir para a nossa montagem? Essa imagem aqui é uma imagem de uns brilhos aqui, que não tem muita conexão, e que na maioria dos cursos tradicionais eles não vão te ensinar a levar uma imagem dessa para uma montagem qualquer. Ou às vezes você até acha algum tutorial na internet
que ensina a intercalar, a pegar essa foto e colocar lá na tua montagem para fazer. Mas olha só que interessante, eu até coloquei ela aqui. Deixa eu mostrar para vocês a diferença aqui com essa imagem. Olha só, eu coloquei esses brilhos aqui em cima. Usei o modo de mesclagem para poder aparecer só os brilhos e não ficar a foto inteira, né? A foto inteira seria assim, ó, esse preto em cima. Então, eu vou mudar o modo de mesclagem para intercalar, para pegar só os brilhos. Olha só que legal. Mas daí, não é só isso. Você pode intercalar as seleções também. Então, eu usei uma máscara aqui para dar uma aliviada nesse brilho aqui na frente do carro, porque eles vão falar, ou você coloca na frente do carro, né? Esse brilho, eu vou colocar ele atrás do carro para a gente ver como fica, ó. Ou você coloca atrás do carro. Mas atrás também não ficou legal. Quer dizer, não é nenhuma coisa nem outra. Você pode usar uma máscara, você pode usar uma seleção especial. Então aqui, ó, com uma pequena pincelada aqui na máscara, esse brilho já fica muito mais suave. E assim a gente pode trazer vários elementos para a nossa montagem. Por exemplo, aqui esse elemento de uma poeira. Olha só isso, a diferença. Isso aqui é uma outra foto de uma moto. Eu só coloquei essa moto aqui. Eu não fiz nada demais, né? Eu só coloquei essa foto aqui. Eu vou excluir essa máscara para te mostrar como que isso vai funcionar na prática. Ó, eu vou criar uma máscara e vou pegar o pincel para trabalhar nessa máscara. Eu vou tirar a dureza, porque a poeira é algo bem suave, né? Então, olha só. Eu estou apagando aqui e deixando somente a poeira. E você pensa, mas uma poeira dessa eu posso trazer para a minha montagem? Sim. Olha o impacto que dá aqui para essa montagem. Agora, essa poeira já dá uma outra cara para a nossa montagem, né? A gente pode diminuir um pouquinho a opacidade, afinal de contas, a poeira não é uma coisa sólida, tão densa assim, né? E olha só que legal. Então, são pequenas conexões de ferramentas simples que você pode unir. Então, aqui eu tenho mais alguns outros detalhes que eu poderia colocar. Tem umas pedras aqui no fundo e uma nuvem também aqui atrás. E olha só que legal. Aqui a gente já tem uma montagem praticamente feita com poucos ajustes, com quase nada de ferramenta, com uma técnica muito simples, com seleções simples, coisas que dão pouco trabalho para a gente. E é isso que eu queria trazer para você. O Photoshop ele não precisa ser uma ferramenta complexa, uma ferramenta confusa. Ele pode ser uma ferramenta extremamente simples. Outra coisa bem interessante é que geralmente você não consegue encontrar muito conteúdo por aí que traga uma imagem legal, que traga um conteúdo legal. Geralmente são exemplos muito simples e mesmo em cursos tradicionais, essas metodologias trazem montagens não muito orgânicas. E olha só que legal, aqui com técnica simples a gente trouxe uma imagem bem legal e sem usar termos complexos, aquelas palavras que a gente nem sabe o que significa e assim por diante. E na minha pesquisa e no tanto estudo de Photoshop, um dos principais eixos fundamental sustenta todo o Photoshop é que o Photoshop enxerga tudo como sendo uma tela de pintura. E você pode criar ajustes. Olha só que legal esse ajuste aqui que eu fiz no final aqui da montagem para dar um brilho. Um outro ar para a nossa montagem, né? Olha como que ela ficou aqui com esse ajuste, já deu mais contraste, tudo ficou um pouco mais conectado. E se você acha que assim já está legal, olha só se a gente fizer um pouquinho mais de ajuste. Se a gente acrescentar um pouquinho mais de ruído nessa imagem, acrescentar um pouquinho mais de cor, olha como que ela vai ficar. Não é nenhum ajuste fenomenal, são ajustes simples, mas olha a cara que já dá para a imagem a montagem. Olha só como ficou aqui antes e depois. Eu dei um pequeno giro na roda e um ajuste de cor geral aqui, um pouquinho de desfoque, um pouquinho de ruído, ou seja, detalhes pequenos para a gente chegar a uma montagem como essa. E você pensa, Lucas, mas essa montagem é muito complexa de fazer. E eu garanto para você que não, é uma montagem simples. É uma montagem que uma pessoa que esteja aprendendo Photoshop do zero há pouco tempo consegue fazer. E como que ela consegue fazer? Consegue fazer graças
a esse método que eu falei para vocês. Eu gostaria de trazer para vocês hoje aqui é uma oportunidade de você conhecer o Photoshop com essa profundidade, conhecer cada um desses eixos. Apesar de ser um conteúdo resumido, a gente não poderia 40 minutos, por exemplo, em uma aula só para eu te falar desses 3 eixos do Photoshop. Mas eu gostaria de oferecer para você uma oportunidade mais completa, uma oportunidade de uma experiência, de uma imersão, digamos assim, no Photoshop, mesmo que você não saiba nada do Photoshop. Então foi pensando nisso, foi pensando em você que de repente está querendo aprender a fazer alguma coisa no Photoshop, você está querendo editar suas fotos se você é fotógrafo, está querendo fazer montagem se você trabalha com marketing ou com publicidade, ou então de repente você quer fazer criações para mídias sociais da sua própria empresa ou de repente de algum cliente e você não sabe nada de Photoshop. Ao longo desse tempo a gente está trabalhando bastante em um material bem legal que é uma oportunidade de você conhecer o Photoshop do zero. Uma experiência única. Pensando nisso, a gente criou um curso que é o Photoshop Fácil. Por que fácil? Porque ele é diferente de qualquer outro curso ou de qualquer outro caminho, simplesmente, de você aprender Photoshop. A questão aqui não é nem o curso, não é nem o conteúdo do curso. A questão não é a técnica que eu vou te ensinar, porque é só você abrir o YouTube aí, você tem um monte de técnica. A questão é o caminho. É um caminho completamente diferente, é um caminho fácil. É um caminho que passa pelos 3 fundamentos do Photoshop, que são tela de pintura, que são as camadas e as seleções, e integra esses 3 caminhos. Tudo isso a gente estruturou num curso bem legal, olha que bacana. É um curso bem legal, é uma plataforma bem sólida já no mercado para vocês acessarem esse curso. Então aqui a gente tem uma aula de boas-vindas, aqui a minha cara até bem na hora que estava falando, parou o vídeo aqui, né? E olha que legal, nós preparamos um monte de conteúdo, um vídeo de boas-vindas, o que é o Photoshop, mesmo que você não saiba nem como instalar o Photoshop, é desde o começo mesmo, os concorrentes, como instalar, como que você adquire o Photoshop, instala ele, deixa eu carregar mais aqui, os conceitos de imagem digital, afinal de contas o Photoshop ele trabalha com imagem digital, então aqui trabalhando tudo, os detalhes, o que são cores, RGB, e aqui é claro, né, o principal, os primeiros passos do Photoshop. Então aqui nós temos os primeiros passos, você vai conhecer desde o começo mesmo, passo a passo, só que não passando assim, item por item, técnica por técnica. Ah, Lucas, você não vai ensinar todas as técnicas? Não, eu não vou ensinar para você nesse curso todas as técnicas, porque a técnica é um detalhe do Photoshop. A partir do momento que você entende o centro do Photoshop, o conceito base, você domina todas as técnicas. Você olha para uma técnica e você já sabe como reproduzir ela. Ou de repente você ainda vai tentar, vai exercitar, mas ela já está assim, ó, já está na sua mão praticamente. Você só vai precisar colocar em prática para ver ela acontecer, porque você entendeu o conceito e como tudo no Photoshop realmente se conecta. Então aqui é uma oportunidade de você aprender o Photoshop comigo. Eu mesmo gravei todo esse conteúdo, todas essas aulas, né? E aqui já temos, a maioria dos módulos já estão online, olha só, você pode ver módulo Boa-Vinda, Photoshop, Imagem Digital. E tem alguns módulos que já foram gravados, mas ainda estão subindo para a plataforma e estarão todos eles até a quarta-feira que vem. Ou seja, aqui você já tem a maior parte do curso e o restante vai entrar online na quarta-feira que vem. Então, hoje eu quero, de primeira mão, oferecer para vocês essa oportunidade de você aprender Photoshop comigo. Eu quero estar do teu lado nesse progresso, nessa caminhada de você sair desse zero, desse constrangimento de repente querer fazer alguma coisa e depender dos outros, que o tempo todo você precisa de ajuda no Photoshop. Então eu te convido a fazer essa caminhada, essa jornada comigo. Mas eu não quero fazer de qualquer jeito, eu quero fazer isso uma experiência bem legal, uma coisa bem especial. E por isso, para essa primeira turma, já que é a primeira vez que eu estou oferecendo aqui um curso online, né? É uma turma especial. Então, nós vamos limitar a 20 alunos. Lucas, por que 20 alunos? Porque é para oferecer uma experiência personalizada. Além de todo esse conteúdo, que vai perpassar pela introdução do Photoshop, vai passar os 3 eixos. Para cada eixo, você tem dentro do curso um projeto especial para realizar no final de cada eixo do Photoshop.
E no final nós temos um módulo completo para fechar tudo e um projeto que nós vamos fazer aquela montagem do carro que você viu, nós vamos fazer do zero, passo a passo. E você vai perceber como você, que de repente não sabe nada de Photoshop, vai chegar lá. Eu sei o resultado que você pode conseguir. Eu conheço muito bem essa metodologia que eu desenvolvi aí no último tempo estudando e trabalhando bastante com Photoshop. E eu quero oferecer esse caminho personalizado para você. Então, além de todo esse curso, com módulos, com projetos finais, eu vou dar a possibilidade de fazer uma espécie de acompanhamento. Todos os projetos que você fizer no curso, você pode mandar para mim nesse curso, por isso eu estou limitando a 20 alunos apenas. Você pode mandar para mim, você vai ter um feedback personalizado, o que achei, como que ficou, né, a avaliação, o que ficou legal, o que não, o que você pode melhorar. E eu vou oferecer também algum bônus, uma coisa a mais para essa turma. Por quê? Porque eu quero essa turma especial. Essa é a primeira turma do nosso curso Photoshop Fácil. Então, essa primeira turma vai ter 4 aulas. 4 aulas a mais. Serão uma live não assim do YouTube, um encontro no Zoom, no Google Meet, tanto faz. Um encontro ao vivo que a gente vai entrar com o aluno dessa turma e para poder tirar as dúvidas. Então, nesses encontros, serão 4 encontros. Então, é quase que personalizado, né? Os alunos que entrarem, eles poderão fazer as perguntas, tirar as dúvidas que quiser, poderão mostrar a tela do Photoshop, ensinar tanto as dúvidas ali referente aos módulos ou, de repente, alguma outra dúvida que surgiu. Tudo isso vai estar dentro desse curso, dessa primeira turma. Legal? Além disso, tem outros 3 bônus que vamos oferecer para quem aderir a essa primeira turma. O primeiro deles, que na verdade é o segundo, né? O primeiro seria essa consultoria em grupo que nós vamos fazer. Serão 4 encontros. O primeiro, inclusive, já está marcado no dia 15 de outubro. Dia 15 de outubro já está marcado o primeiro encontro para os alunos dessa turma. Além disso, nós vamos oferecer um pequeno curso a mais, um bônus, sobre teoria de cor e como fazer harmonias de cores simples. Legal? Então, isso é uma coisa que não faz parte do conteúdo básico do Photoshop, mas eu quero oferecer a mais para você que quer dar esse passo e se aprofundar. Outro bônus que eu quero oferecer para vocês também é um curso pequeno sobre a Pen Tool. Aquela ferramenta que eu falei para você que é um pouquinho complicada, então nós vamos ter um módulo completo a mais de bônus somente sobre isso. E outro bônus, que já valeria um curso completo, é que você vai ter acesso a várias lives. Toda quarta-feira eu estou aqui fazendo uma live para você, uma aula de Photoshop. E a partir de agora, as principais lives não estarão mais abertas no YouTube. Por quê? Porque elas estarão abertas somente para as pessoas que realmente querem dar uma dedicação maior para o Photoshop e vão ter acesso ao curso do Photoshop Fácil. Então, várias lives, desde live até mesmo sobre Pen Tool, sobre montagem, sobre seleções e assim por diante, todas elas só terão acesso quem fizer parte dessa primeira turma. E você deve estar perguntando, Lucas, você está fazendo uma proposta, isso aí custa quanto no fim das contas? É claro que só pelo que nós estamos oferecendo aqui, valeria pelo menos R$1.000, se você for contar somente essas 4 aulas, né? Esses 4 encontros, que serão quase que uma consultoria, né, para os alunos dessa turma. O meu horário de trabalho, esses 4 encontros, aí quanto que já não dá esse valor, né? Mas, como comentei para vocês, é o nosso primeiro curso, a nossa primeira turma, e é algo especial. Então, por apenas R$20 por mês, se você quiser fazer parcelado, ou então pelo valor de R$197, você vai ter acesso a esse curso. É esse curso aqui que eu já mostrei para vocês, deixa eu até abrir a tela aqui dele de novo. Nós temos aqui todos esses módulos, todo esse curso que eu falei para vocês, que trabalha nessa metodologia completamente nova. A questão é o seguinte, essa oferta, por ser uma oferta especial, ela vai estar limitada. Ela está limitada a somente 20 alunos. Então, se por acaso houver mais do que 20 alunos interessados, a partir do 21º, 22º, esses daí terão que entrar numa lista de espera para uma próxima turma. Lucas, e quando vai ser a próxima turma? Olha, a gente ainda não tem uma data para a próxima turma. Provavelmente nós vamos fazer ainda nesse semestre, mas com certeza não vai ter todos esses bônus, nem muito menos vai ser oferecida por esse preço. Então, é uma oportunidade única mesmo. É uma oportunidade única para você conhecer o Photoshop em bastante profundidade,
a se aventurar nesse universo da imagem digital, e também vai ser uma oportunidade para mim maravilhosa te conhecer e poder transmitir todo esse conhecimento aí da melhor maneira possível, tirar todas as suas dúvidas e fazer a tua jornada uma jornada bem legal, beleza? Só para resumir, esse é um curso de Photoshop fácil para pessoas que querem aprender o Photoshop. Se você já domina o Photoshop, não é para você esse curso. Agora, se você quer realmente conhecer, ou de repente você já conhece, mas ainda está quebrando muito a cabeça, então esse curso é para você. Mas se você falar, Lucas, ainda não é o meu momento, eu não quero, eu até quero aprender, mas não é agora, isso não é uma prioridade para mim hoje, tudo bem, eu entendo. Então você pode ficar ligado no nosso canal, a gente sempre tem lives, sempre tem dicas de Photoshop, eu também ensino várias técnicas, mas fique tranquilo que você vai ser avisado quando tiver a próxima turma. Agora, se você quiser dar esse passo, eu diria assim, que são 2 passos. O primeiro passo é você entender que o Photoshop não precisa ser aquela coisa complicada, né? O Photoshop não precisa ser aquela coisa absurda, não precisa ser uma apostila dessa grossura, como alguns cursos oferecem, e a pessoa vai, destrinchar aquela apostila. O Photoshop pode ser uma experiência legal, uma experiência suave, aprendendo os conceitos, a base, e você vai longe. Eu agradeço a participação de todo mundo que acompanhou a live até agora. Te espero na nossa primeira turma do Photoshop Fácil. Valeu, pessoal!